Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí também pelas redes sociais, né? Pelo YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco de agricultura, né? Dentro desse contexto geográfico. É um tema muito importante, é um tema que sempre aparece no Enem, sempre aparece no vestibular. É importante nós conhecermos, principalmente, os tipos de sistemas que existem, porque o Brasil é um país, né? Vocês sabem, é um país da agricultura, é um país da pecuária, é um país que produz muito alimento, é um país que exporta muito. Então, principalmente dentro desse contexto brasileiro, esse tema é muito importante. Por isso que ele, por vezes, aparece nesses vestibulares, no Enem, enfim. Por isso que é importante a gente estar estudando sobre agricultura. Vamos lá. Então, nesse primeiro slide, a gente vê alguns pontos, e eu acho interessante porque, principalmente, eu vou disponibilizar para vocês depois esses slides. Lá no Classroom, eu vou disponibilizar o PowerPoint, por isso que às vezes eu vou colocar um slide um pouco maiorzinho, mas é nesse sentido, tá bom? É mais para vocês terem como se fosse uma apostila e tal. Então, às vezes eu coloco um slide um pouquinho mais cheio, sempre com a fonte aí da onde a gente tirou. Então, o que seria agricultura, né? Uma definição bem básica. É a arte de cultivar a terra, um conjunto de técnicas para o cultivo da terra. Tudo que envolve o cultivo da terra, a gente trata como agricultura. Ela surgiu há mais de 10 mil anos, marcou o início do sedentarismo, os primeiros aglomerados humanos, permitiu a produção excedente de alimentos. Então, a gente pode pegar a origem da agricultura e fazer um paralelo com a origem da civilização, tá? Lá na Mesopotâmia, vocês já cansaram de estudar, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, né? Começaram a se fixar, as primeiras pessoas que começaram a se fixar. Por quê? Antes eles eram nômades, né? Eles procuravam pelo alimento e tal. E ali começou, abastecidos, obviamente, com a água desses rios, né? Começaram a se fixar nesses locais. E por que conseguiram se fixar? Porque eles conseguiram produzir o seu próprio alimento. Eles perceberam que as sementinhas, elas germinavam, elas emergiam, se desenvolviam quando colocadas no solo, né? Por meio de alguma observação direta que houve ali, eles tiveram essa percepção e começaram a produzir o seu próprio alimento. Então, a partir do momento que eles começaram a produzir o seu próprio alimento, eles começaram a se fixar naqueles lugares. Não fazia mais sentido serem nômades, até porque o alimento estava ali, né, às mãos. Obviamente, a caça e tal continuou, mas eles sempre voltavam para aquelas localidades, tá? Então, tem essa mistura da história da agricultura com a da civilização. Modernização, que é o surgimento de máquinas e novas técnicas, substituição da tração animal, irrigação, controle de pragas, correção do solo. Isso tudo a gente pode, boa parte surgiu lá na Revolução Verde. A gente vai ter uma parte que nós vamos falar apenas disso, né? Mas praticamente começou lá na Revolução Verde, essas novas tecnologias. E a agricultura intensiva e a extensiva, aqui com algumas características específicas, mas que nós vamos ver aí nos próximos slides, tá? Então, nós temos o sistema extensivo e o sistema intensivo. E aqui estão descritos, né? O sistema extensivo, ele tem um baixo investimento financeiro e tecnológico, técnicas rudimentares, baixo índice de exploração da terra, mão de obra desqualificada e baixa produtividade. Então, vamos entender isso aqui, tá? O sistema extensivo, ele é muito aquele tradicional, aquele convencional. Não tem emprego de tecnologias. Quer um exemplo? No sistema intensivo, enquanto eles utilizam aqueles maquinários enormes que vocês veem, né, nas fazendas e tal, às vezes vocês estão passando ali na pista, vocês enxergam. No sistema extensivo, geralmente já é de tração animal, né? Tem um cavalinho puxando o arado, né? Tem um boi puxando o arado. Tem o cara ali na enxada. Geralmente é agricultura familiar, aquela que vive de subsistência, né? Aquela que produz para o seu próprio consumo e comercializa ali alguma porcentagem da produção. Então ali é na enxada, é no enxadão, é sem tecnologia, tá? Mão de obra desqualificada, o que que é isso? É aquelas pessoas que nasceram e cresceram na roça, mas que não têm uma formação, que não têm uma formação
técnica para o campo, conhece ali do conhecimento gerado ali da sua vivência, mas não um conhecimento técnico. E geralmente, por esses fatores, se tem uma baixa produtividade. Então, se em um hectare se produz 4 mil quilos de soja, na sistema extensivo, você já tem uma produção de 2.000 toneladas, 2 toneladas, 2.000 quilos, 2.000 quilos e meio. Então, você tem um decréscimo perceptível nessa produtividade. É claro que eu dei o exemplo da soja, mas geralmente sistemas extensivos, né, sistemas de áreas menores ou baixo investimento, não se foca na soja, por exemplo, né, que é um commodity e tal. Tem um foco mais em hortaliças, né, culturas que dá para produzir em pequenas áreas, né, e você comercializar e até consumir. Então, vem o arroz, vem hortaliças, tomate, pepino, mandioca, enfim, questões menores. Já no sistema intensivo, tem um grande capital e tecnologia aplicada. Né? Exemplo de intensivo. Pessoal, quando vocês verem aqueles pivôs de irrigação, aquelas estruturas enormes, quando vocês veem maquinários, colhedoras enormes, né? Plantadoras enormes, semeadora enorme, né? Tudo que tem uma alta tecnologia, os uniports, que são aqueles que estão com a cabine acoplada com o implemento, né? Que possuem aquela altura, né? Que dá até, às vezes a gente vê na pista, dá até para passar por baixo, né? Que precisa de um alto investimento, alta tecnologia, tá bom? Sementes transgênicas, adubos, fertilizantes da melhor qualidade. Então, isso tudo tem a ver com grande investimento, né? Técnicas modernas de precisão. Pessoal, GPS na agricultura, agricultura de precisão, isso tudo é sistema intensivo, tá? Alto investimento, alta tecnologia, alto índice de aproveitamento do solo. Quando você tem uma análise do solo, que é você verificar ali seus nutrientes, se está ácido, pH, você consegue corrigir, tá? Então você vai ter um alto índice de aproveitamento do solo e obviamente aqui acabou repetindo, né? Mas você consequentemente tem uma alta produtividade, tá? Que foi o que acabou trocando aí, mas você tem uma alta produtividade. Por quê? Você corrige o solo, ou seja, você deixa o solo da forma que ele precisa para a cultura. Você oferece os nutrientes ideais para a cultura. Você planta da melhor maneira possível. Você conserva o solo. E isso automaticamente vai te dar um retorno, uma alta produtividade. Então, só para a gente separar, sistema extensivo, baixa tecnologia, mão de obra desqualificada, baixa produtividade. Sistema intensivo, alta tecnologia, muitos insumos, né, dos melhores insumos que existem e alta produtividade, tá? Temos a agricultura de subsistência, que eu dei um dos exemplos, né, mas que a gente pode interpretar de outras maneiras, existem outras características que a gente pode perceber, como, por exemplo, atender as necessidades básicas dos agricultores. Foi aquilo um pouco que eu falei. Não necessariamente eles se alimentam 100% da produtividade, mas boa parte é para abastecer aquela família. Tá? Os assentados da reforma agrária, por exemplo, das aulas anteriores, boa parte, né, vive de agricultura de subsistência, eles produzem para se alimentar. Obviamente, parte da produção eles conseguem comercializar em feirinhas, né, essas questões menores. Nada tipo assim, exportar, abastecer um município, um mercado. Não, são coisas ali esporádicas, né? Aquela comercialização em loco, vai ali na praça e vende, tá? Então são coisas menores, tá? Geralmente comuns aí nas regiões mais pobres, né? Normalmente é feito em pequenas e médias propriedades e quando ocorre o excedente que eu falei, você pode abastecer alguns centros urbanos, tá? Geralmente ocorre esse excedente, né, pessoal? Então é mais comum que haja, tá? Mas outra característica, pequenas e médias propriedades, né? Nada muito grande, tá? Grandes extensões de terra, geralmente a pessoa, ela arrenda, né? Ou para ela cultivar, ela precisa de maquinário, ou seja, ela precisa de investimento. Então é quase uma relação inerente, tá? Da agricultura de subsistência com pequenas áreas. Nunca vocês vão ver agricultura de subsistência numa área enorme. Isso é quase impossível de acontecer. Tem a agricultura itinerante também, que é bastante interessante, dentro da extensivo, do sistema extensivo, com a diferença essencial
de que o agricultor precisa mudar o local de plantio. Por que que isso acontece, né? Tá aqui na descrição e vai ficar disponibilizado para vocês depois, como eu falei, como se fosse uma apostila. Utilizam a prática da queimada para preparar a área de plantio, que ainda existem, né? A queimada acaba acarretando o esgotamento precoce do solo, o que força seu abandono em busca de outra área a ser cultivada, onde a mesma prática se repete e assim vai acontecendo, né, até que haja essas mudanças de áreas, tá? Essa agricultura se desenvolve especialmente no continente africano e na América Latina. No Brasil, a agricultura de roça é um exemplo de agricultura itinerante e de subsistência. Também pode ocorrer a prática de uma pecuária itinerante, em geral em pequenas e médias propriedades, mas também ocorre em alguns latifúndios. Vamos entender isso aqui, né? Ele deu o exemplo aqui do fogo, ainda existe, né? Há essa questão do fogo e tal, há essa discussão, mas ainda existe esse tipo de prática. E quando você não tem a capacidade de corrigir o solo, ou seja, você suga o solo até a última gota, aí acabam-se os nutrientes, solo ácido, não dá mais para plantar, você sai e vai para uma outra área. Uma outra área da sua área mesmo, às vezes, né? Você vai para uma outra área. Então, é uma incapacidade técnica e uma capacidade financeira também, porque hoje não existem mais solos assim que não sejam possíveis de corrigir, de correção. Se há possibilidade, você vai lá e corrige, só que para isso você precisa de um pequeno investimento. A pecuária itinerante também, que é um exemplo claro da pecuária itinerante, vocês já viram em filmes, quando eles transportam aquelas ovelhas que tem um pastor, geralmente eles passam sobre as estradas, né? Lá na Europa tem muito, né, disso. Então é um pastoreio itinerante, né? Vai saindo de um lugar para o outro. Acabou a grama, o capim ali, vai para um lugar que tenha. Acabou a água, né? Um exemplo de itinerante que a gente pode incluir aqui, apesar de não ser, mas um exemplo assim que às vezes acaba sendo é quando durante o período da seca as pessoas, os pecuaristas, levam sua boiada até o Pantanal, por exemplo, que tem água, para eles sobreviverem, por causa da falta de água, e são muitas cabeças. Então acaba sendo itinerante também, tem que transportar essa boiada até um local onde haja ali um pasto verde, onde haja água disponível para esses animais. A agricultura de jardinagem vai ter um exemplo aqui muito legal para vocês, que vocês vão decorar facilmente, né? Que é lá na Ásia, que é muito utilizado principalmente para a produção do arroz, tá? Então, predomina a rizicultura, que é o plantio de arroz que eu falei, que a gente vai ter uma imagem daqui a pouco. Não pode ser considerado uma monocultura, visto que diversos outros vegetais também são cultivados. Uma técnica muito utilizada é o terraceamento, que é o planamento em degraus de superfícies inclinadas, interrompendo um declive, para que ocorra retenção de água e sedimentos e para evitar a erosão pluvial. É um sistema intensivo em mão de obra, pois o trabalho manual é utilizado em grande escala nas fases de adubação, plantio e colheita, o que explica o reduzido uso de máquinas, perdão. Então, nós temos aqui essa imagem muito clara. O que é interrompimento de um declive, né? Se essa montanha fosse reta, né? Assim, reta, não houvesse esses degraus, não teríamos como produzir arroz, por exemplo, irrigado, né? Então a gente faz esses degraus para quê? Para reter a água e criar como se fossem essas piscinas e assim conseguir produzir. Porém, exige-se uma mão de obra muito intensiva, não necessariamente qualificada, mas muito intensiva. Muitas pessoas trabalhando em todo momento, né? Porque você precisa de adubar, é de forma manual, você precisa de plantar, é de forma manual, você precisa colher, é de forma manual, tá? Então a gente faz esse terraceamento, tá? Geralmente nós temos terraceamentos aqui, por exemplo, em Tuverava, em São Joaquim, em Guará, em Miguelópolis. Quando vocês estão na pista e vocês veem aquelas ondulações no solo, aquilo é chamado de terraceamento. Só que numa proporção muito menor, claro. Ali aqueles terraceamentos servem para quê? Para diminuir a velocidade da água e para evitar, obviamente, a erosão do solo. Porque chega naquela lombadinha, a água vem, diminui a sua velocidade e sua maior parte infiltra no solo e vai percolando o solo, né? Vai
passando pelo perfil do solo, abastecendo aquele solo, abastecendo o lençol freático. Se não houvesse aqueles terraços nessas serras que a gente vê aí do lado das pistas, né, que tem um declive mais alto, essa água ia virar uma enxurrada. E essa enxurrada leva toda a parte superficial do solo, vai levar todos os nutrientes que tem ali e, para piorar, vai cair, vai assorear em alguma área, muitas vezes vai assorear em algum rio. Assoreamento de um rio é esses sedimentos de terra cair sobre um rio. E o problema é que não vem só terra, né? Muitas vezes vem algum produto que foi utilizado, algum defensivo agrícola que foi utilizado e cai nessas águas. Então, é um problema sério que o terraceamento consegue evitar muitas vezes. Nesse caso, também não deixa de ser um terraceamento, mas muito mais elaborado, muito mais específico. Olha como ele é todo vertical e horizontal, né? Diferente dos nossos terraceamentos que nós temos aí, que são ondulados, né? E são muito mais espaçados. Temos terraceamentos de 20, 30, 40 metros de distância um do outro. Isso vai variar de acordo com a declividade do terreno. Agricultura plantation, né? Esse termo é muito antigo e ele permaneceu até hoje, né? O plantation, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de latifúndio, a gente está falando de grandes propriedades, tá? Apesar de geralmente terem um grande investimento, esse plantation é praticamente uma monocultura, tá? É uma quantidade numerosa de mão de obra e uma produção em grande escala. Ela não está muito relacionada com o sistema intensivo de alto investimento, alta tecnologia. O plantation é o seguinte: grandes extensões de terra, mas não tem muita tecnologia. Sabe aqueles caras que, não, assim do jeito que tá bom. Por ser muito grande, ele produz muito. Então, para ele, tá ótimo, estou produzindo muito, às vezes estou exportando e tal. Só que ele poderia estar produzindo muito mais. Entendeu? Plantation, quando tinha as grandes extensões de terras, na época da monarquia e tal, aqueles fazendeiros tinham enormes propriedades, aquilo era o plantation. Eles produziam ali, mas de uma forma um pouco mais tradicional, sem muito investimento, sem muita tecnologia, mas produzia muito porque era uma grande área. Então, plantation hoje é basicamente isso. Grandes extensões de terras, porém, não se tem uma grande tecnologia assim, tá? Geralmente você produz, você planta, você colhe praticamente. Pessoal, então é isso. Era uma aula rápida mesmo. Deixa eu já finalizar a nossa gravação e vamos abrir agora para as perguntas, né, das meninas que nos acompanham aí.